E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Estamos começando mais uma semana de aula e, como eu já tinha dito na semana passada, nós estamos começando com resenha crítica. Beleza? Então, o tema da aula é resenha crítica, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Lembrando que, para entender essa aula, é óbvio, você precisa voltar nas aulas anteriores, pelo menos desde texto argumentativo parte um, tá bom? Então vamos começar a nossa reflexão pensando no que é uma resenha crítica. Então, o que será que é uma resenha crítica? Bem, uma resenha crítica é um gênero textual em que o escritor, aquele que está escrevendo o texto, ele analisa algo. Então, e esse algo pode ser várias coisas. Pode ser um filme, um livro, bem, várias coisas que mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, como que se estrutura a resenha crítica? Então, como que você faz essa análise? Bem, basicamente a resenha crítica ela é a junção de dois gêneros, ok? A resenha crítica é um gênero, mas ele é a junção de dois gêneros. O primeiro gênero é o resumo e o outro gênero é o texto argumentativo. Então, eu praticamente uno esses dois. Então, por que eu uno o resumo? Porque quando eu for analisar alguma coisa, eu preciso resumir, apresentar para o leitor o que é aquela coisa, dar bastante detalhes, né? Muitos detalhes, na verdade é uma análise bem feita e depois eu dou a minha opinião sobre sobre aquilo que eu resumi, tá? Então eu apresento as características, como que funciona, o que eu estou analisando, ou seja, eu faço uma análise minuciosa, bem detalhada, e eu dou a minha opinião sobre isso. Tudo bem? A gente precisa entender que a todo tempo nós fazemos resenhas críticas no nosso dia a dia. Quando um amigo vai ao cinema e assiste um filme, e aí você encontra com ele e fala: Olha, e aí? Como que é o filme lá que você foi assistir? É bom? Aí ele vai falar: Olha, o filme conta a história disso, disso, daquilo. Mas no final não achei tão bom, não. Achei ruim por isso, isso, aquilo. Veja que já é uma coisa que nós fazemos de uma forma normal no nosso cotidiano, né? Só que a resenha crítica é uma parte, é a mesma coisa, só que de uma forma escrita. É claro que o texto não pode ter a simplicidade da oralidade, ou seja, a gente não vai escrever da forma como a gente conversa com um amigo, por exemplo. Então, nós temos que criar um texto muito bem escrito, bem elaborado, com coesão, com coerência e dar a nossa opinião. Eu estou falando dar a nossa opinião, não quer dizer que a nossa opinião fica sempre no final. Eu posso sim também intercalar análise, resumo com opinião e ir ao mesmo tempo que eu for resumindo a obra ou o conteúdo que eu estou resenhando, eu vou dando a minha opinião ao longo do texto, tá? Vai ficar bem claro porque eu vou ler três exemplos com vocês de resenha crítica, tá? Mas antes de ler, eu queria falar que nós podemos fazer resenhas de tudo. Pode ser uma resenha de filme, pode ser uma resenha de série, pode ser uma resenha de jogo de videogame, pode ser uma resenha de uma peça de teatro, pode ser uma resenha de um livro que você viu, de um programa de TV,
de a performance de um determinado profissional, de um jogo de futebol. Então, tudo que é passivo de ser analisado, eu posso fazer uma resenha crítica com isso, tá? Então, só para resumir, a resenha crítica é um texto corrido em que eu analiso uma determinada coisa e dou a minha opinião sobre essa determinada coisa. Tudo bem? É claro que se eu for analisar um filme do cinema, eu preciso ter um pouco de conhecimento sobre a linguagem do cinema, sobre narrativa fílmica, tudo bem? Se eu for analisar uma obra literária, um texto narrativo, eu preciso ter o conhecimento dos elementos da narrativa, né? Se eu for analisar um jogo de videogame, eu preciso ter conhecimento sobre o mundo do videogame, a tecnologia, tudo bem? Então, eu não posso escrever resenha crítica sem ter um conhecimento prévio de nada, né? O ideal é que todos nós, antes de criarmos, é o que eu sempre falo e marquei muito nessa tecla quando nós estávamos fazendo o artigo de opinião, que precisa ter preparo antes de se escrever um texto. Então eu preciso é, levantar as informações, preciso fazer um rascunho, preciso fazer uma programação, muitas vezes preciso pesquisar fora, preciso levantar dados, né? Lembrando que na resenha crítica também tem os argumentos, então tem que levantar os argumentos precisam ser bem fundamentados com dados, né? Com justificativa. Tudo bem? Então, esse gênero é exatamente a junção do resumo com as características do texto argumentativo. Beleza? Então, vamos ver. Eu separei 3 exemplos para a gente ler juntos sobre texto, sobre a resenha crítica, ok? Vamos lá. O primeiro é uma resenha do filme Coringa. Eu sei que a maioria de vocês já devem ter assistido, então vamos ler uma resenha crítica e aí eu vou lendo e comentando um pouquinho das características do texto, tá bom? Vai abrir aqui, deixa eu abrir. Então vamos lá? Resenha Coringa. Beto Menezes, 30 de setembro de 2019. Tá, aqui é só uma introdução, pessoal. A nossa resenha foi escrita pelo brother Euler Félix, tal, mas vamos começar com a resenha que começa exatamente aqui. Bem, vilão clássico das histórias em quadrinhos do Batman, o personagem do Coringa sempre chamou a atenção das pessoas. Afinal, quem é esse homem vestido de palhaço que dá tanto trabalho aos super-heróis mais importantes do universo da DC? Universo DC, desculpa. Bom, se você quer conhecer mais sobre esse personagem, nada melhor do que o novo filme dele, né? O filme retrata a vida. Veja que agora ele fez uma introdução, a contextualização, ou seja, ele fez uma contextualização para depois entrar no resumo, ok? Essa característica é parecida com o do texto argumentativo que nós vimos nas aulas anteriores. Então, eu nunca posso entrar direto nos argumentos, nunca posso entrar direto no resumo. Eu sempre tenho que fazer um parágrafo, pelo menos um parágrafo, com uma contextualização geral. Beleza? Para ficar claro que você vai falar sobre um filme, que você vai falar sobre um personagem específico. Então, eu preciso apresentar primeiro essa introdução ou contextualização, assim pode ser chamado também, beleza? O filme retrata a vida de Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, que é o ator, né? Um homem que vive à margem da sociedade e trabalha como palhaço para uma companhia de palhaços. Arthur vê sua vida perdendo sentido e todos os rumos quando perde o emprego na companhia onde trabalhava e sua mãe fica doente. Tudo isso desencadeando uma série de acontecimentos que deixaria qualquer pessoa maluca. Antes de mais nada, é importante deixar uma coisa bem clara: é um filme
de. Bem, eu acho que tem um erro de digitação, mas vamos ignorar. É um filme sobre um vilão. Não tem meio termo para isso. É um filme sobre como um ser humano se tornou um dos vilões mais cruéis da história do mundo dos quadrinhos. O filme é repleto de violência. Tem cenas que realmente impactam e fazem você duvidar de que aquilo está realmente acontecendo. O que para mim foi um grande ponto positivo. Então tá vendo que aqui ele já deu uma opinião. Ele disse que essa questão impactante do filme, para ele é um grande ponto positivo. Veja que aqui ele já não está mais só descrevendo, já está colocando a sua própria opinião. Além disso, o filme do Coringa já chega ao Brasil trazendo grandes expectativas junto com ele, com grande destaque em festivais e vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza, um dos grandes termômetros do Oscar. Por si só, a atuação de Fênix já vale o ingresso. Ele está realmente no limite da loucura, o que me faz pensar que esse personagem realmente mexe com as pessoas. As cenas do filme só funcionam da forma que estão por conta da atuação dele. A dinâmica e a forma em que a história foi conduzida e contada também é digno de se comentar. A forma escolhida de narrativa funciona muito bem com o tom que o filme tem. Outro ponto positivo que você vai perceber no filme é que, assim como nos quadrinhos, a cidade de Gotham é praticamente um personagem no filme e tem muita importância na construção da figura do vilão. O filme tem pontos problemáticos também. Só um pause na leitura. Agora ele vai começar a criticar o filme de uma forma negativa. Então, a primeira crítica que ele fez acima era um elogio, que era um ponto positivo, e agora ele vai falar um pouquinho do que ele achou que é problemático no filme. Se não tiver claro para você de que isso é um filme sobre o vilão e sobre o ponto de vista dele, a violência do filme pode parecer legitimada, mesmo não acreditando que essa era a intenção dos produtores do filme. Acredito que algumas decisões tomadas sobre a mitologia do universo DC podem causar muitas discussões. Então ele critica essa glamorização, aliás, nem a glamorização, mas essa tentativa, possível tentativa de legitimar, ou seja, de fazer com que as pessoas concordem com as maldades do Coringa, entendeu? Coringa tem muito das tragédias gregas, então aqui ele faz um link, que isso a gente chama de intertextualidade, que ele faz uma referência a outros textos para adjetivar o filme Coringa. Então ele fala das tragédias gregas, que são textos de um determinado gênero com determinadas características. Então ele compara o Coringa com as tragédias gregas. Isso se chama intertextualidade. Algumas pessoas chamam de hiperlink, ou seja, ele cria um link. Uma pessoa que está lendo, que não sabe o que são as tragédias gregas, a partir daqui pode fazer um link, ou seja, pesquisar sobre tragédias gregas e aprender mais sobre isso. Coringa tem muitas das tragédias gregas, você vê toda aquela trama se montar sabendo que em algum momento todas aquelas consequências vão estourar. A tragédia acontecerá. O longa atende às expectativas e se faz merecedor do prêmio mais importante do Festival de Veneza. Tudo isso, com certeza, fará com que muitas pessoas sintam no mínimo curiosidade para assistir esse filme. E aí ele coloca o trailer do filme embaixo, que é porque ele foi publicado num site. Vocês estão entendendo? Coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A introdução, contextualizar antes de escrever o texto, é regra sempre, ok? Segundo, resumir minuciosamente, ainda que seja um spoiler, ou seja, você esteja contando muitos detalhes sobre o filme para a pessoa que está lendo. Então, a pessoa que vai ler, ela já tem essa noção que ela vai saber muitos detalhes, tá? E, ao mesmo tempo, criticar de forma positiva as coisas que você acha, acham boas, né? E criticar de forma negativa
as coisas que vocês acham ruins. Tudo bem? Então, é, nessa, nessa resenha, ele mesclou, ele não deixou para dar opinião só no final, mas ele mesclou um pouco de descrição e opinião ao longo da resenha. Vamos ver um outro exemplo? Bem, um outro exemplo, eu escolhi uma resenha sobre O Enfermeiro de Machado de Assis, que é um conto que nós já lemos durante a aula, ok? Então, todos vocês leram. Mais que uma vez, nós assistimos o filme, a adaptação para o cinema. Então, todos vocês leram esse conto. Então, eu preferi pegar esse exemplo aqui dessa crítica para poder falar de uma obra que todo mundo conhece. Beleza? Para você que está assistindo essa aula no YouTube e não é meu aluno, porque esse vídeo vai ficar muito tempo no YouTube, para entender essa resenha crítica que eu vou ler a partir de agora, aconselho você pesquisar no Google O Enfermeiro de Machado de Assis, que é uma obra é, que está disponível gratuitamente na internet. É, então você pode ler a obra e depois assistir essa parte da crítica, tudo bem? Mas acredito que mesmo sem ler a obra você vai conseguir entender esse conteúdo, essa resenha que eu vou ler para vocês, essa resenha crítica, tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Crítica ao Enfermeiro de Machado de Assis, por Leonardo Campos, em 28 de maio de 2018. Machado de Assis foi um escritor de pompa, não reconhecido devidamente enquanto vivo, ganhou as páginas. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, gente, que está muito pequeno para ler. Isso, que agora ficou melhor, até para vocês verem no vídeo, né? Não reconhecido devidamente enquanto vivo, ganhou as páginas da história literária mundial com seu estilo inconfundível. Cheio de senso de humor, o incomparável escritor fletou com o romantismo, realismo, parnasianismo. Isso aqui são gêneros textuais. Quando vocês estudarem literatura, aliás, gêneros literários, desculpa, não são gêneros textuais. Estou tão focado nos gêneros textuais que fica na minha cabeça. São gêneros literários, ok? Quando vocês forem estudar no primeiro ano do ensino médio, literatura, vocês vão conhecer todos esses nomes e o contexto histórico e como funciona cada gênero literário. Se tiverem curiosidade sobre os gêneros literários, vocês podem pesquisar na internet, tem aula sobre isso no YouTube, tudo bem? Então, o escritor flertou com o romantismo, o realismo, o parnasianismo e, ao desafiar clichês e fugir dos rótulos, demonstrou ser dono de um projeto literário firme. Dentre tantas produções que podem se encaixar em coleções sobre obras-primas da literatura, temos o romance como Dom Casmurro, A Mão e a Luva, Memórias Póstumas e Quincas Borba, além dos contos, gênero literário onde o mestre da ironia desenvolveu muitas de suas teses. O enfermeiro, veja que aqui foi só uma introdução sobre o Machado de Assis, sobre as obras, quem foi, tudo bem? Mais uma vez, nunca entrar direto no resumo ou direto na opinião, nos argumentos. Sempre uma introdução, contextualização, ok? O enfermeiro é um dos títulos que merecem destaque. Por meio da narração em primeira pessoa, a um interlocutor imaginário, a história versa sobre a imperfeição humana e valores éticos, sem cair em sentimentalismos, redenções ou outros caminhos fáceis. A história não é complexa. O que a torna fascinante é a maneira como Machado de Assis a desenvolve. No conto, temos Procópio, um enfermeiro que tem a difícil missão de cuidar do rabugento e ranzinza Coronel Felisberto, homem conhecido por sua fama insuportável e incapaz de manter alguém para seus cuidados por mais que alguns dias. Então, só descrição. Aqui, ele coloca uma frase entre aspas. Entre aspas, normalmente quando é uma descrição, o que, que é, gente? Quando fica entre aspas, é um tipo de discurso. Que discurso que é?
Se você pensou discurso direto, você está certo. Então, ele vai pôr um discurso direto, que é uma cópia literal do que está escrito no conto escrito pelo Machado de Assis, né? Era um homem estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Aí acabou entre aspas, então fora da aspas é a voz agora de quem está escrevendo a resenha. Expõe o narrador. Ao complementar que, aí entre aspas de novo, entra mais um trecho do conto. Gastava mais com enfermeiros que remédios. Procópio informa ao seu interlocutor que esse trabalhar para um homem rico assim era uma oportunidade valiosa, mas que de tão implicante e problemático tratá-lo cotidianamente era uma tarefa hérculea. Certo dia, depois de ser maltratado pelo paciente, o enfermeiro perde a cabeça e ceifa a vida miserável do velho. Mata ele, né? E a partir daí que se estabelece uma característica típica do escritor, a ironia fina. Mestre na arte da tragédia como tema central, Machado de Assis dá continuidade ao conto, nos revelando uma evolução brusca de personagem. Maniqueísta, sim, mas que de tão bem erguido torna-se algo bem longe dos clichês. Corrompido, marcado pelo egoísmo e dono de uma postura oportunista, o bom samaritano segue sua vida inicialmente cheio de si, mas tomada por uma incômoda sensação de remorso que o toma vorazmente. É quando ele começa a buscar desculpas para alívio de consciência pesada, manda rezar uma missa para aliviar o tormento, numa postura de constante ilusão de si mesmo. Mas afinal, o que faz o personagem escorrer tanto por dentro? O velho era uma pessoa indesejável e a morte, para alguns que viviam por perto, não era nada mais que um profundo alívio. Com vantagem, Procópio tem aneurisma do paciente, algo que estava para estourar a qualquer momento. O problema era o desdobramento da morte. No testamento, o velho deixa toda a sua herança para o seu enfermeiro. Como lidar? O personagem adentra num profundo canal de culpa e pensa em doar a fortuna para os mais necessitados. Além do dinheiro, Procópio ganha prestígio social, pois as pessoas começam a elogiar a sua postura paciente com alguém conhecido por ser tão desprezível. A documentação referente ao processo de transferência da herança caminha por vias burocráticas e leva meses para se tornar efetiva, período que serve de meditação para o personagem em relação às suas próprias próximas ações. Doar a herança ou entregar apenas uma parte? Eis a questão. Dúvida que nos revela um texto confessional que analisa a alma humana por meio de digressões, retardação de revelações, períodos curtos e eficientes, uso da figura de linguagem que encontrou de Machado de Assis um expoente, a ironia. Publicado em 1860, o conto é bastante expressivo. Veja que, deixa eu só parar um pouquinho a leitura. Veja que até aqui o final desse parágrafo, a ironia, foi só a descrição. Então, esse autor dessa crítica, ele vai provavelmente vai fazer dar a opinião dele, vai colocar sua opinião aqui no final, tudo bem? Publicado em 1860, o conto é bastante expressivo e traz uma reflexão que deveria ser parte dos novos manuais de roteiro para a dramaturgia. Ninguém é tão bom ou ruim quanto parece. Então aqui ele já faz uma crítica. Então ele elogia, né, e fala que esse estilo de escrita, essa forma como o Machado de Assis escreveu deveria ser usado hoje na dramaturgia, né? Para não criar clichês de personagens. O que ele diz é que ninguém é tão bom ou ruim quanto parece. Os bons sabem relativizar e assim ofertam ao público algo longe do lugar comum. Engraçado observar como o escritor faz uso do maniqueísmo sem cair nas armadilhas vulgares, que nas mãos de outro expoente literário poderia render um conto inexpressivo. Relevante e atual, mais uma vez ele elogia, O Enfermeiro é uma das produções de Machado de Assis que ocupa o mesmo espaço que A Cartomante e Pai contra Mãe, contos igualmente sucintos,
fascinantes e necessários. Então ele termina elogiando, dizendo que o enfermeiro, assim como o conto A Cartomante e Pai contra a Mãe, que são contos muito bons também. Não sei se nós vamos ter tempo de ler eles durante as aulas, né? Por conta desse tempo que estamos distante, né, fazendo aulas online, mas são contos bem relevantes e se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet e leiam, ok? Talvez eu consiga encaixar eles em algumas atividades que nós vamos fazer no futuro, beleza? Então essa foi a crítica sobre o enfermeiro. E a próxima crítica que eu vou ler para vocês, resenha crítica, tá? Eu tô falando crítica, mas leiam resenha crítica, tá? Tanto você pode ter esses três substantivos para descrever a resenha crítica, tanto resenha crítica, resenha só ou crítica, tudo bem? Nada, são a mesma coisa, só que cada um desses substantivos são sinônimos. Beleza? O próximo, a próxima resenha que eu vou ler, resenha crítica ou a próxima crítica que eu vou ler é de um jogo, GTA V, ok? Então vamos lá, vamos acompanhar. Então veja que aqui, eu não sei se esse é o título, eu acho que o título da resenha é esse aqui de baixo, mas aqui ele já dá uma adiantada do que ele achou, né? Ó, análise Grand Theft Auto 5, que é GTA V, é tudo o que sonhávamos. Então já dá para entender que a crítica vai ser positiva no caso, né? Depois de 5 anos de espera, GTA V foi finalmente lançado e, como todo título da série, tudo é grandioso. É o título com maior investimento, maior faturamento na história dos games em 24 horas e definitivamente um dos maiores mundos do gênero sandbox. Lembrando que gênero sandbox, para quem não conhece sobre videogames, são jogos que têm um mundo aberto. Com certeza a espera valeu a pena e após horas cometendo delitos, fugindo de traficantes, praticando esporte, falando uns amor para as gatas. É claro que ele está falando isso numa forma, num sentido figurado, né? São figuras de linguagens. Eis o nosso review, porque ele fez esses atos no jogo, né? E aí aqui começa a resenha crítica em si. Veja o título, A Brave New World, que traduzindo para português é Admirável Mundo Novo. O título é uma intertextualidade também. Eu já tinha falado no outro texto que nós lemos. Aqui também porque Admirável Mundo Novo é uma obra literária muito famosa da inglesa, que escrita na Inglaterra, que é uma ficção científica que fala sobre um futuro, né, em que a humanidade vai ser tomada pela tecnologia, um futuro bem sombrio. Então é uma ficção científica de um autor inglês chamado Aldous Huxley. E esse título é legal que ele usou esse título porque ele quis criar uma correlação com o mundo criado no GTA, né? Mas esse título Admirável Mundo Novo, A Brave New World, também é um título de um álbum do Iron Maiden. Não sei se vocês conhecem, mas é uma banda de heavy metal. Eu não gosto muito de heavy metal, mas eu sou fã dessa banda porque ela é muito boa. Então tem uma música deles e um álbum que tem esse título. Depois que eu acabar essa aula, eu coloco pra gente ouvir. Essa música é muito legal. E também aqui no Brasil tem uma música da Pitty que chama Admirável Chip Novo, que é uma referência também ao Admirável Mundo Novo do Huxley. Deu problema na minha página, deixa eu ver se eu carrego de novo, peraí. E vamos dar continuidade. Indiscutivelmente, GTA é um jogo de sucesso. Essa resenha é muito grande, tá? E é um jogo já antigo. Eu vou ler só algumas partes e a gente vai conversando, tá bom? É um jogo de sucesso, mesmo aqueles que o odeiam, se isso for possível, devem admitir que ela é com certeza uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos videogames. Tão bem-sucedida que o lançamento de GTA V foi um dos grandes maiores hypes de todos os tempos no universo gamer. Então veja que esse gênero, essa resenha, por ser
sobre videogames, a gente vai perceber bastante o estrangeirismo, que foi o assunto de uma das primeiras aulas que nós tivemos quando nós entramos para esse modelo de ensino à distância. Então, veja que aqui a gente teve hypes, né? O que é uma coisa hype? É algo da moda, algo em voga, algo que é muito presente atualmente, ou seja, que está em alta, um hypes. Universo gamer, ok? Que são das pessoas que são fãs de videogames. Então veja que o estrangeirismo está presente nesse texto. Isso aconteceu porque Grand Theft Auto compartilha de um elemento que franquias de sucesso como Pokémon também possuem, um personagem principal. Em todos os jogos dos monstros de bolso, todos os fãs ficam malucos para ver quais os novos monstros, principalmente os 3 iniciais, e essa ânsia que deseja. Esse desejo é que o torna Pokémon tão esperado, independente da sua qualidade. No game da Rockstar, a mesma coisa acontece, mas o grande personagem da franquia é o ambiente, suas possibilidades e suas tensões urbanas. Aliás, Los Santos é a grande obra-prima da Rockstar. Então, ele está falando sobre o cenário do jogo. Muitas das discussões sobre a cidade tratavam do seu tamanho, mas esse é um dos debates mais superficiais sobre Los Santos. A cidade respira a coisa complexa que achamos de vida, e para cada ação existe uma reação de verdade. O velho e clássico roubo de veículo agora é contestado por seus donos, e a maravilhosa diversão de espancar pedestres também. Os habitantes da fictícia Los Angeles respiram vida e clamam por direitos, e essa é uma das grandes diversões quando se apenas desbravar esse bravo mundo que já se encontra todo pré-renderizado. Então, aqui de novo ele faz uma referência ao Brave New World, ok? Seja na versão do Xbox 360 ou no PlayStation 3, os 8 GB de instalação fazem valer a pena todo o tempo de espera. O design de nível é maravilhoso, as estruturas são extremamente detalhadas, e por estar tudo pré-renderizado, nada surge a partir de uma névoa aleatória quando se está andando de carro. Se uma montanha é avistada a milhares de distância, ela realmente existe no mapa, nem que seja no fim do mundo, onde se pula de paraquedas. Então ele vai fazendo vários elogios e fazendo descrições sobre o jogo. Tudo bem? Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas aqui ele vai depois falar 3 não é demais, headshot. E uma coisa que acontece também em filme e em jogo, e às vezes em série, e nunca em livros, é que nesse tipo de resenha crítica, nesse tipo de crítica, existe o sistema de notas. Então, enredo 9.0, arte 9.4, áudio 9.5, jogabilidade 9.0, conjunto 9.5, nota final nota 9.2 no jogo do GTA. Então, só que assim, esse sistema de notas ele não faz parte, não tem uma padronização para todos os sites, para todos os gêneros. Cada site tem o seu sistema de notas. Provavelmente esse sistema desse site, que deixa eu ver qual que é o canal Tech, ele usa notas de 0 a 10 para dar para os jogos. Agora tem sites que, por exemplo, o Omelete é um site que eu leio muita crítica de cinema. Sou viciado em ler crítica de cinema. E lá eles usam ovos. Tem quem ganha 5 ovos tem um filme muito bom, quem ganha 3 ovos é um filme médio, e assim sucessivamente. Então, cada site funciona de uma forma diferente, mas o que é igual a todos, né? O que tem de semelhante é a estrutura da resenha, que é o que vocês vão aprender e vão exercitar agora. Nós vamos fazer um exercício de criar a nossa primeira resenha crítica, tudo bem? Mas esse vídeo já ficou longo, vai ficar para a próxima aula. Então, veja aqui, assista já a próxima aula que vai ter o exercício de resenha crítica, tá bom? A gente se vê, a gente termina assim. E vamos escutar a música do Iron Maiden, Admirável Mundo Novo. Beleza? A Brave New World. Tchau!
I have seen many things in a lifetime alone. Mother love is no more. Bring this savage back home.
Ah, pessoal, voltei para falar. Comenta o que vocês acharam da música aqui, tá bom? Comenta aqui no YouTube. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Ah, e se inscreve no canal quem não se inscreveu para saber quando as aulas forem lançadas mais rápido, tá bom? Até mais, tchau, tchau.